E hoje nós estamos concluindo uma série muito especial, a nossa série O Drama da Paixão, nossa série especial da Semana do Calvário, programa do Calvário. E ao longo desses 3 dias que nós estamos nos reunindo aqui, tem sido muito, mas muito, muito especial. A cada dia Deus tem falado de forma muito especial ao meu coração. Eu tenho certeza que Deus também tem de alguma forma se comunicado com você. Eu tenho certeza que em algum momento você foi tocado ao longo desses dias que aqui estivemos. E louvado seja o Senhor porque você decidiu passar esses dias com a gente. Talvez você esteve vindo pela primeira vez na 21. Como foi a sua experiência? Eu espero que você tenha se sentido bem aqui. Nós nos sentimos felizes. A gente recebeu um chamado muito especial de Deus para sermos instrumentos dele. Hoje, no nosso último encontro desta série, eu queria falar com vocês sobre um dos assuntos, um dos temas que eu, sinceramente, eu mais amo na Bíblia. Ao longo desses dias, nós falamos e refletimos muito sobre o sacrifício de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez em prol da nossa salvação. Ele passou neste mundo com os seus discípulos aproximadamente 3 anos e meio ali. Ele conviveu esse tempo com os discípulos. Você consegue imaginar como a vida daqueles homens foram impactados por Jesus? Antes eles tinham suas atividades, uns pescavam, outros faziam outras coisas e tal. E de repente Jesus entra na vida desses homens. Jesus os chama. E eles passam a viver por 3 anos com Jesus. E essa convivência não foi algo tão simples. Eles literalmente passaram a viver com Jesus. Não era aquela coisa do tipo, vamos hoje nos encontrar tal hora. Ou terminou o dia, cada um vai para a sua casa. Eles literalmente passaram a conviver com Jesus o dia e a noite. Aquela vida que eles viviam havia ficado para trás. Eram novas perspectivas, nova visão, novos desejos, novos anseios. Os discípulos foram impactados pela influência de Cristo na vida deles. Eles testemunharam cada mensagem, cada pregação, cada momento de uma forma muito ímpar, sabe? Cada discípulo experimentou de uma forma muito especial a experiência de estar ao lado do Mestre, de ouvir o Mestre, sentir o calor humano do Mestre. Isso mudou a vida deles. Mas à medida em que o ministério de Jesus foi chegando à sua parte final, Jesus começou a mudar um pouco o discurso. E Jesus começou a falar um pouco a respeito das últimas horas que ele passaria nesse mundo. Jesus começou a falar aos discípulos sobre o seu grande sacrifício. Ele chama os discípulos para ir até a capital, Jerusalém. Porque em Jerusalém algo aconteceria. E ele é claro, ele diz aos discípulos, quando eu estiver em Jerusalém, chegar em Jerusalém, vai acontecer assim, eu vou ser preso, e aí eu vou morrer, e tal ao 3º dia ressuscitarei. Essa fala começou a incomodar os discípulos. Eles não conseguiam imaginar a vida deles sem Jesus. Eles deixaram tudo para caminhar com Jesus, para viver com Jesus. E agora o seu amado mestre começava a falar umas coisas estranhas de que morreria e tal. Mas Jesus é um especialista em cumprir promessas. Quando ele promete uma coisa, ele cumpre. Aliás,
não existe promessa feita por Cristo que ele não tenha cumprido. Eu posso citar alguns exemplos para você. O Antigo Testamento prometia que um dia o Messias viria. Um dia ele nasceria através ou por meio de uma mulher, uma virgem e tal. O profeta Isaías falava a respeito disso. E a promessa se cumpriu. No exato momento, na hora devida, no calendário de Deus, Jesus, o Messias, nasceu da Virgem Maria. Uma promessa feita lá no passado, nos tempos do Antigo Testamento, se cumpriu na pessoa de Cristo. Jesus havia prometido em certa ocasião para um pai que estava desesperado de que a sua filha seria devolvida a ele. E a promessa foi cumprida na vida de Jairo, mesmo a filha já estando morta. Jesus, em certa ocasião, prometeu aos seus discípulos que eles receberiam o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo seria derramado sobre os seus discípulos e a promessa se cumpriu também. O livro de Atos nos mostra a promessa do Espírito Santo sendo derramada sobre os discípulos. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele morreria sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E a promessa também se cumpriu. Então eu estou falando para vocês de alguém que sabe o que é cumprir o que promete. Porque a gente, eu digo eu e você, com muita frequência prometemos, como diz a minha mãe, mundos e fundos. E é muito comum a gente quebrar as nossas promessas. É muito comum nós prometermos e não cumprirmos. E esta expressão, prometer, é muito forte. A palavra prometer ou promessa, etimologicamente, deriva do latim, é uma junção de duas palavras. O pro, que é o colocar à frente, né? Duas palavras que significa colocar algo à frente. Significa que quando você promete, você está apresentando uma coisa que ainda não aconteceu, mas que você entrega algo como garantia de que aquilo vai acontecer. Qual é a garantia? A sua palavra. Sua palavra é a garantia. Uma promessa é uma antecipação da confiança. Aqueles que prometem estão dizendo, confia em mim. Fique tranquilo, eu estou dizendo a você que vai acontecer. Então uma promessa, do ponto de vista original da expressão, não é só palavras lançadas ao vento. Uma promessa é uma garantia de que aquilo de fato acontecerá. Por isso que quando Jesus faz uma promessa, ele cumpre. E eu queria ler, eu separei alguns textos da Bíblia para nós lermos hoje. O primeiro deles, se você trouxe a sua Bíblia e desejar acompanhar as leituras, eu vou convidar você a fazê-lo. Está no Evangelho de João, primeiro texto dessa noite. Evangelho de João, capítulo 14. Esse é talvez um dos textos mais conhecidos quanto a uma das principais promessas de Jesus. A Bíblia diz a partir do versículo 1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui está a maior promessa da Bíblia. É a promessa do grande retorno de Jesus, a sua segunda vinda. Ele havia prometido que ressuscitaria e ressuscitou. O túmulo está vazio. Este momento aqui do capítulo 14 de João era um momento muito especial.
Jesus havia passado a Páscoa com os seus discípulos. Ele estava chegando nas horas finais do seu ministério. Era a noite anterior ao sacrifício dele. E como eu disse a vocês, o discurso de Jesus começou a mudar. E de repente Jesus diz ao seu discípulo assim: olha, eu vou para um lugar. Só que para esse lugar para onde eu vou, vocês não podem ir. Imagina os discípulos que haviam por 3 anos e meio se desvencilhado de tudo aquilo que eles faziam, da vida antiga deles. E por 3 anos e meio eles haviam dedicado a vida a estar com Jesus. Onde Jesus ia, eles iam. Onde Jesus estava, eles estavam. E agora Jesus diz assim: gente, é o seguinte, eu vou para um lugar agora, só que para esse vocês não podem ir. Como assim, Jesus? Nós te acompanhamos até aqui. Tudo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, nós fizemos. Abandonamos nossa vida, vivemos em prol do Senhor, e agora tu vem me dizer que tu vai para um lugar que a gente não pode ir? Que lugar é esse? Então, um espírito de tristeza começou a encher o coração dos discípulos. Somente de pensar que eles um dia iriam se separar do Mestre, eles começaram a se preocupar, a entristecer-se. Não conseguiam imaginar a vida deles sem a presença daquele que havia transformado a vida deles. É por isso que a primeira expressão do texto de João 14 é: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: não precisam vocês ficarem tristes, não precisam vocês se preocupar, não precisam vocês ficar ansiosos. E como nós estamos ansiosos, eu não sei vocês, mas eu vivo ansioso. Às vezes eu me paro olhando para o céu e o meu sonho é ver Cristo voltando. O que Jesus está dizendo aos discípulos não era que eles teriam uma vida, agora mar de rosa, que eles não enfrentariam nenhuma provação. Quando Jesus diz: não se turbe, não se preocupem, fiquem tranquilos, Jesus não está dizendo aos seus discípulos que a vida deles, dali para frente, seria as 1000 maravilhas. Aliás, se você estudar a vida dos discípulos, depois que Jesus ascendeu aos céus, você vai perceber que a vida dos discípulos não foi fácil. Perseguição, morte, martírio, todos eles, uma morte horrível. Alguns dizem, com exceção de João, que não foi martirizado, mas se você estudar a história de João, gente, talvez não morreu como um mártir, mas sofreu, foi preso. Então a vida dos discípulos não foi aquela coisa maravilhosa. Mas quando Jesus diz para que eles não perturbassem o coração, Jesus está dizendo: apesar de tudo que vocês estão passando, Jesus diz: credes em mim. E eu gosto dessa expressão que Jesus utiliza. Porque ele diz: credes em Deus, credes também. Jesus está se equiparando a Deus. É como se ele estivesse dizendo: da mesma forma que vocês creem em Deus, da mesma forma que vocês confiam em Deus, confiem em mim também. Ele está garantindo o cumprimento da promessa. Ele está antecipando um evento. E assim como ele cumpriu todas as outras promessas que fez, essa também é uma promessa firme, fiel. O cumprimento da primeira vinda de Jesus é uma garantia de que a segunda vinda é um evento certo e acontecerá. E aí Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus aqui dá um indício do destino para onde ele está indo. Ele está indo para a casa do Pai. Jesus aqui nos remete a uma das cerimônias muito especiais da Bíblia, uma festa de casamento. Sim,
Porque a festa de casamento dos tempos bíblicos, óbvio, não era como as festas de casamento dos dias de hoje. Nos tempos bíblicos, os casamentos eram meio que arranjados. Os pais combinavam, o pai do noivo pagava um dote. Era mais ou menos como se ele tivesse, entre aspas, comprando a noiva. E aí, o período do noivado durava aproximadamente 12 meses. Mas a coisa era tão séria que o período do noivado era considerado como um casamento de fato. Aliás, se você analisar a história de Maria, a Bíblia diz que Maria estava desposada de José. Então, a noiva já se considerava como alguém comprometido, casado de fato. Obviamente, eles não iam para a intimidade. Eram 12 meses o período do noivado. Nesse período do noivado, o noivo, então, iria preparar o lugar para receber a noiva. E, no geral, esse lugar era onde? Era na casa do pai. Na casa do pai, ele reservava um local específico, que era um quarto específico para ele. Ele preparava aquele quarto, para que quando chegasse o momento do casamento, quando o cortejo do matrimônio, do casamento acontecesse, a casa já estava preparada para receber a noiva. Aliás, existem algumas traduções da Bíblia, que esse texto, ele é dito assim: na casa do meu pai há muitos quartos. Porque de fato ela faz referência a esse processo do casamento, onde o noivo preparava um quarto específico para receber a sua noiva. E Jesus utiliza exatamente esse conceito do casamento para fazer menção à maior promessa da Bíblia, que é a sua breve volta. E a Bíblia apresenta a volta de Cristo, de fato, como a festa das bodas, uma festa de casamento, onde ele, o noivo, prepara a casa, o quarto para receber a sua noiva querida, ou seja, a sua amada igreja, que se preparou para este momento especial. No versículo 3, Jesus diz algo que me deixa assim impactado. Quando eu for e preparar este lugar, o que ele diz? Voltarei. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Eu acho interessante que Jesus não diz assim: quando eu for, aí eu vou pensar se eu volto. Quando eu for, eu vou analisar se vai valer a pena voltar ou não. Se der tudo certo, eu volto. Ele garante, ele está fazendo uma promessa. Eu voltarei. Na nossa tradução da Bíblia, o verbo voltar está em que tempo? No futuro. Eu vou, mas eu volto. Significa dizer que ele está colocando um acontecimento para algo além do momento em que eles estavam vivendo ali. A promessa envolve um acontecimento futuro. É por isso que hoje nós vivemos na expectativa desse grande acontecimento. De que o Cristo que um dia veio a este mundo, encarnou e enfrentou todo o Calvário, voltará novamente. Mas eu quero fazer uma consideração que eu considero pertinente. No texto original, no grego, o verbo voltar não está no futuro, está no presente. É mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou, mas eu já estou voltando. Sabe quando você pede para alguém fazer algo e você diz assim, mas faça depressa, e a pessoa diz, eu vou e já estou voltando. É mais ou menos essa a ideia que Jesus transmite aos seus discípulos.
Ele diz: eu vou preparar um lugar, mas eu já estou voltando. Isso me ensina uma lição extraordinária sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é um evento que está no futuro, mas Jesus o apresenta como algo do presente. Ele diz: eu já estou voltando. Em outras palavras, eu e você já podemos vivenciar a experiência da vida de Cristo hoje. Nós não precisamos esperar o futuro para vivermos a volta de Jesus. Podemos viver a volta de Cristo hoje. Jesus pode voltar hoje. E eu e você precisamos viver essa experiência da volta de Jesus hoje. E Jesus diz algo que me emociona. Ele fala: e quando eu for, eu voltarei para vos receber para mim mesmo. Eu acho sensacional. Porque aqui Jesus nos mostra qual é o propósito, o objetivo da sua vinda. Ele virá para nos buscar. Ele virá para buscar você, porque o desejo dele é que você esteja onde ele estiver. E quando eu penso nisso, eu lembro de um personagem da Bíblia que eu gosto muito, que é Maria Madalena, sim. Maria Madalena. Maria Madalena é um personagem muito especial. Ela encontrou Jesus, Jesus libertou Madalena, e Madalena passou a viver ao lado de Jesus. Maria Madalena passou a viver com Cristo. Quando Jesus morreu, tudo indica que Maria Madalena estava e ficou até o final, na hora da morte de Jesus. Alguns autores, inclusive, dizem que Maria Madalena possivelmente ajudou a tirar o corpo de Jesus da cruz. Eu imagino Maria Madalena voltando para casa depois de colocar o corpo no túmulo. Triste. Triste. Aquele que havia mudado a vida dela, resgatado ela, estava morto. Eu imagino que aquela noite, Maria não dormiu, a noite em claro. Não conseguiu dormir. Quando foi na manhã da ressurreição, no domingo, Maria Madalena vai em direção ao túmulo. A Bíblia diz que eles haviam combinado, as mulheres haviam combinado para ir ao túmulo, e Maria Madalena se adianta, ela chega primeiro ao túmulo. Quando ela chega no túmulo de Jesus, ela então se depara com o túmulo aberto. E ela percebe que o corpo não está lá. Maria então fica desesperada. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Então acontece a aparição do anjo. Maria vê Jesus. E sabe o que Jesus fala para Maria? Quando Maria vê Jesus? Jesus diz assim: não me detenhas, porque o que mesmo? Eu ainda não subi para o Pai. Isso é lindo. Vou explicar para vocês por quê. Quando Jesus ressuscitou, o céu entrou em festa. Quando ele ressuscitou, as cortes celestiais estavam esperando Jesus. Os anjos estavam esperando Jesus. Os portões do céu estavam esperando Jesus. O Pai estava esperando Jesus. O céu estava preparado para aquele que havia morrido e agora ressurreto, voltasse para lá. Eles esperavam Jesus entrar no céu, para que ele fosse, então, entronizado após a ressurreição. Mas sabe o que Jesus faz? Ele diz assim: calma, tem alguém para quem eu preciso me apresentar. Jesus deixou o céu inteiro esperando, porque ele tinha que se apresentar a Maria Madalena. O céu não será o mesmo sem você. O céu não será o mesmo sem você. Eu vou repetir: o céu não será o mesmo sem você. Jesus está preparando este lugar especial para você. É por isso que Jesus diz assim: eu quero que vocês estejam aonde eu estiver.
porque esse é o lugar que eu tenho preparado com muito carinho para que você habite nele. Ele estava falando isso para os discípulos que estavam tristes por conta da separação. E o que os discípulos mais queriam era passar a eternidade com Jesus. É por isso que em Mateus 24, os discípulos perguntam: Senhor, então nos diz, quando é que isso vai acontecer? Quando é que nós te veremos? Quando o Senhor virá a esse mundo nos buscar? E Jesus diz a respeito daquele dia e hora: vocês não podem saber, nós não podemos saber, apenas o Pai conhece aquele dia e hora. Mas no mesmo Mateus 24, Jesus diz assim: porém vocês terão grandes sinais, e a partir do verso 6 ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, vedes, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Esses textos da Bíblia me fazem parar e sonhar, e ao mesmo tempo pensar: Senhor, Tu falou das guerras, da fome, dos terremotos, e Deus, há quanto tempo essas coisas acontecem? Por que será que o Senhor ainda não voltou? O que está faltando para que o Senhor venha a esse mundo nos buscar? Há quantos anos? O século passado foi o século das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas, de vidas ceifadas, terremotos, o que dizer da fome? Tem pessoas passando fome do nosso lado. Por que Jesus ainda não voltou? Há uma frase nesse texto que eu li a vocês que esclarece muita coisa. Jesus diz assim: porém tudo isso é o que mesmo? O princípio das dores. As mulheres talvez vão entender isso melhor do que nós homens. Quando fala nas dores, o que vem à mente de vocês, mulheres? O parto. Aquelas que passaram, obviamente, pelo processo. O parto. O parto, quando a mulher fica grávida, a expectativa do bebê. Primeira expectativa: qual o sexo da criança? Depois começa a preparar o quarto para receber o bebê que está chegando. A casa é preparada, tudo é preparado para receber a criança. Os meses vão se passando. Quando chega no momento da criança nascer, o que indica que está chegando a hora? Começam a aparecer algumas dores, que eu não tenho noção de como é. Algumas contrações. E aí, quando as dores começam a aparecer, é o sinal de que a criança está vindo. Mas aí o que acontece com as dores? Elas começam a se intensificar, não é isso? E à medida que vai passando, vai se intensificando, ela vai se tornando mais frequente, e você corre para o hospital porque vai ter a criança. Quando Jesus diz assim, é só o princípio das dores, Ele nos remete a este momento especial, quando as dores começam, é o princípio, mas elas irão aumentando, elas irão intensificando cada vez mais. Então, o mais importante aqui não é as dores em si. O mais importante aqui é a intensificação delas e o aumento da frequência delas. Ou seja, desde que Jesus deu esta promessa, que as dores acontecem, mas à medida em que o tempo passa, os séculos passam, as dores vão se intensificando, vão aumentando, e quanto mais o tempo passa, mais eu e você testemunhamos isso acontecer. Então eu quero dizer algo muito especial para você. Jesus está às portas. Jesus está próximo de vir. E eu sonho com esse céu se rasgando, sabe? E nós enxergando a face do nosso amado Salvador. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4,
O apóstolo Paulo diz: ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. De modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E a Bíblia diz: e os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E aí a Bíblia diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Quando Jesus voltar, a Bíblia em Mateus 24 diz que como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então todos nós o veremos. No capítulo 24 de Mateus ele diz: e o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra o verão. Apocalipse capítulo 1 versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Então nós veremos Jesus Cristo voltar. Quando Ele voltar, diz a palavra, o arcanjo Jesus Cristo dará a sua palavra, e aqueles que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Senhor, e eles sairão, eles ressuscitarão. Que momento maravilhoso! Eu não sei vocês, mas eu fico arrepiado. Eu não tenho cabelo, mas se tivesse, arrepiaria. De imaginar aquele grande dia, quando Jesus rasgar este céu, e você olhar aquela cena dos cemitérios, dos sepulcros se abrindo, e os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que durante a sua vida se prepararam para esse grande evento, se levantando, eles ressuscitarão, diz o apóstolo Paulo, não como eles morreram, mas incorruptíveis. A palavra de Deus diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eu anseio por esse dia, queridos. Eu vivo neste mundo sonhando com esse grande dia. Tudo aquilo que eu e você passamos neste mundo não será absolutamente nada comparado às glórias que nós teremos na eternidade. Você sofre aqui? Eu sei que sim. Você tem os seus momentos de dores aqui? Eu sei que tem. Mas Deus tem um lugar especial preparado para mim e para você. Se Jesus não viesse pela segunda vez, do que adiantaria ele enfrentar o Calvário? Se a volta de Cristo é uma ilusão, por que então o sacrifício da cruz? Para nada. Ele morreu na cruz do Calvário para garantir a você que a segunda vinda é uma realidade. Eu quero ler um outro texto com vocês. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. Imagine a cena, esses são eventos da volta de Jesus. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. O céu então recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram abalados do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos rochedos e aos montes: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
porque é chegado o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse é um texto chocante, sabe? A Bíblia apresenta nesses textos, esse é o 6º selo, os últimos eventos da volta de Jesus. Os poderes serão abalados, céus e terra serão abalados. E aí a Bíblia diz assim: o céu então recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Eu acho sensacional isso aqui, porque a Bíblia nos dá a impressão de que o céu está revelando algo para nós. Sabe o que o céu está nos revelando? É a volta de Jesus. Eu imagino, olho para o céu e imagino como uma cortina que nos encobre de ver o mundo espiritual, que nos impede de ver os anjos de Deus. Mas a Bíblia diz que neste dia, este céu vai recolher-se, como num grande teatro, quando você está sentado numa plateia, aguardando o grande momento da apresentação, e as cortinas começam a se abrir, e então você vê o grande espetáculo acontecendo. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós estaremos expectantes, ansiando por esse momento, vivenciando o momento a cada dia, vez ou outra olhando para o céu, imaginando a face de Cristo, sonhando com o dia em que nós o abraçaremos, encostaremos nossa cabeça em seu peito, contaremos a Ele as experiências que vivemos nesse mundo, e então o céu revelará o nosso amado Salvador. Ele se enrolará, como nas cenas de um grande teatro, as cortinas se abrirão, e nós veremos Jesus voltar. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Você está preparado para isso? Você está preparado para esse grande dia? Você está preparado para encontrar com o teu Salvador? Você está preparado? Se a tua resposta for positiva, louvado seja o Senhor. Se você ficou meio em dúvidas, não se desespere. Se a tua resposta for negativa, não se desespere, porque Jesus está aqui nessa noite, e o desejo dele é preparar você para esse dia, quando o céu se enrolará e nós o veremos face a face. Senhor Jesus, vem em glória reinar, vem em glória reinar, vem marchando sobre as nuvens, brilhando em majestade, com todo o universo cantando louvor. Em suas mãos está o livro das marcas do juízo, que mostram o castigo do pecador. Vejo amor nos olhos de Jesus, sinto paz, sou livre afinal, pois meu mal perdoado
Cristo está. Cristo preso pagou, minha vida Ele transformou, do pecado me libertou. Cantando glória a Deus, os anjos dão louvor, felizes ao redor da majestade do Senhor. Hosanas vamos dar ao vê-lo retornar, cantando todos juntos vamos Cristo encontrar. Saudades dos que um dia nos deixaram para trás, daqueles que partiram sem dizer adeus, nos vem ao coração ao contemplarmos a ressurreição daqueles que amamos, queridos que não mais nos deixarão. Cristo vence o poder do mal, nova vida final. Juntos vamos ao céu subir, com Jesus a nos dirigir, cantando glória a Deus, cantando seu louvor, cantando louvor, cantando louvor. Hoje eu sou bem mais feliz, pois eu tenho novamente o meu filho junto a mim.
aceitou. Eu te amo, ó meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Eu te amo, ó meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden Quem sonha com esse momento? Fique em pé. Fique em pé. Não vai demorar muito. A gente não espera mais do que uma vida à volta de Jesus. A gente não espera mais do que uma vida. Muito em breve Ele voltará. Você precisa fazer essa reflexão pessoal hoje. Se prepara. Não é possível viver neste mundo 80, 90, 100 anos, morrer e tudo se acabar nisso. Que sentido faz? Me responde. Que sentido faz viver nesse mundo, desfrutar o que esse mundo oferece, e seja lá quanto tempo você vai viver, você morrer e não se preparar para a eternidade? O que é 80 anos, 90, 100, mais de 100 anos que seja, comparado a uma eternidade que Deus está te oferecendo hoje? Isso deveria ser uma decisão tão fácil, mas eu tenho que confessar, realmente não é. É por isso que Jesus hoje quer te ajudar nesse momento especial. Então, se você quer tomar essa decisão hoje, você vai fechar os olhos agora e você vai rasgar o teu coração na presença do Senhor agora. Oh Deus bendito, nós sonhamos com o maior acontecimento que este mundo um dia já viu ou verá: a tua breve volta. Senhor, nós estamos aqui
sonhando, nós estamos aqui, nos preparando, estamos aqui, vivenciando até esse momento. Deus, nós não queremos passar esses pouquíssimos anos que temos nessa vida nos preparando para nada. Nós não queremos passar esses pouquíssimos anos que vivemos aqui, sejam quanto tempo for, somente nos preparando para o momento do adeus. Não faz sentido isso, Senhor. Isso é até ilógico. Por isso que nós queremos fazer é vivermos neste mundo, resolvendo os nossos problemas, correndo atrás dos nossos sonhos, mas acima de tudo, nos preparando para o encontro, nos preparando para a eternidade, nos preparando para ver o céu se recolher, para então olharmos a tua face. Eu tenho tanta curiosidade, Senhor, de olhar nos teus olhos. Eu não sei que cor ele tem, eu vou ver, Senhor. O meu sonho é de passar a mão no teu cabelo, sentir a textura da tua pele, ouvir a tua voz audivelmente no meu ouvido. Eu sonho com isso, Senhor. Pai, não permita a tragédia de vivermos neste mundo, e quando a vida neste mundo acabar, a existência for eterna, ou a inexistência for eterna, Senhor. Eu sei que aqui nesta noite há pessoas que estão muito longe de Ti, Senhor. Pessoas que já se espernearam de um lado para o outro, buscando soluções na sua vida, que já tentaram de todas as formas se aproximar de Ti, mas fracassaram. Pessoas que estão distantes, Senhor, são filhos Teus, Pai. Pessoas que o Senhor amou, por quem você morreu. Pai querido, elas estão agora diante da Tua presença com o coração rasgado, aberto, influentes ao Teu poder. A minha oração agora, Senhor, nos encha de Ti, e só nos prepara, Senhor, para o breve encontro contigo nas mansões celestiais, em nome de Jesus.